Do Senhor, irmãos, eu quero falar sobre algo que eu já conheço já há alguns anos, que se chama cultura da morte. Eu não conhecia por esse nome. A palavra de Deus fala que um profeta de Deus não fica enganado. Então Deus vem revelando muitas coisas, muita estratégia de Satanás, né? E eu gostaria de ler uma passagem que está em Ezequiel 28. E Ezequiel 28 está escrito assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Tu percebes? Nós percebemos que aqui no começo de Ezequiel 28, Deus está falando com o rei de Tiro. Um homem mau, um homem soberbo, um homem que acha que pode governar o mundo, um homem cheio de maldade, de iniquidade, um homem que está destruindo aquela cidade. E Deus levanta o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel ouve a voz do Senhor e vai até aquele homem falar, assim te diz o Senhor. E fala as palavras de Deus, não a palavra do homem. E justamente na metade, lá para o versículo 11... Ezequiel fala assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, e assim vai, irmãos. Aí no 14 tá, tu eras querubim, querubim é anjo, anjo ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, ou seja, no céu tu estavas, no meio das pedras afogueava, andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste que era criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí vai, irmãos, quando você continua, ou seja, no começo da profecia, em Ezequiel 28, percebe-se que Deus manda o profeta falar com o rei Tiro, um ser humano. Mas no meio da profecia, Ezequiel está falando com quem está habitando dentro desse homem. E sabe quem estava lá? Um anjo que tinha sido criado por Deus como anjo da guarda. Um anjo poderoso. Só existe um todo-poderoso, irmão. E esse anjo dobra o joelho diante dele, que é Deus. Mas esse anjo é poderoso. Esse anjo é cheio de sabedoria. Não tente brincar com o diabo, porque o diabo não é brincadeira. E Deus fala que ele estava no jardim do Éden. E ali Deus já falando com Satanás, que está dentro do homem. Você vai entender aonde que eu quero chegar. Isso aqui é no meio da Bíblia, né, irmão? Aí a gente vai para Gênesis. Gênesis capítulo 3 está escrito assim. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não contendereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Aí aqui começa uma conversa. Nós não fomos chamados para conversar com Satanás, irmãos. Essa é a realidade. Deus, ele fez um mundo todo perfeito. Havia controle de natalidade ali. Nós fomos feitos para ser eternos. Ah, como é que faz isso? Deus é que sabe de todas as coisas. Não existe um ser humano que entenda completamente de Deus. O que nós sabemos de Deus é o que ele nos limita a saber, para que prossigamos indo adiante até ele. Mas a palavra fala que Satanás estava no jardim do Éden, provocando o homem para destruir tudo. Por causa desse pecado, por causa dessa conversinha de Eva com Satanás, tá? E não adianta botar a culpa em Eva, não.
Não adianta, irmão, meu filho usou drogas. E quando os outros vinham falar, foi os amigos, sabe o que eu falava? O meu filho tem uma coisa chamada livre-arbítrio, porque me ofereceram drogas também quando eu era jovem e eu disse não. Então, quando ofereceram drogas para ele, ele podia sim também dizer não. Como Adão, que antes de Eva ele já estava lá no jardim, ele conhecia Deus no profundo, Deus vinha na terra, passeava com ele, conversava com o homem. Então, quando Eva chegou até Adão e falou, come, o fruto é bom, ele devia falar o que Jó falou para a esposa dele, como loucas tu falas, mulher, porque quando a mulher de Jó fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó que tem intimidade com Deus, e a palavra fala que não era nem tanta intimidade assim, porque depois de todo o processo ele fala, meus ouvidos ouviram falar, mas agora meus olhos te veem. Ele fala para ela, como louca tu fala, mulher. Adão podia ter dito a mesma coisa para ela. Somos responsáveis. Em Ezequiel 18 se fala que a salvação, irmãos, é individual. A gente não vai poder culpar pai, culpar mãe, culpar ninguém. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a cultura da morte. A cultura da morte, irmão, ela abrange diversos temas. Eu dou aula para casais e famílias e eu tive que incluir essa aula. Eu fiz esse desenho aqui onde está a família tradicional. Em Gênesis capítulo 1 e 2, fala que Deus olhando para Adão, mas já era propósito de Deus criar a mulher para Adão. Sabe por quê? Porque Deus criou o elefante e o elefante fêmea. Deus criou o macaco e a macaca, o leão e a leoa. Tu acha que Deus ia criar o homem com aparelhos genitais de reprodução e não ia criar a mulher? Se a ideia de Deus era reproduzir. Outra coisa que esse pessoal aí da cultura de gênero está falando que é muito idiotice. Vamos ler a Bíblia. Olha só, irmão, vou falar uma coisa. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia mais novinha. Essa aqui já é a 4ª, 5ª Bíblia minha, ó. Olha o estado. Tem gente que quer me dar de presente, mas eu me dou tão bem outra Bíblia. Mas eu gosto dessa. Eu leio tanto a Bíblia que ela acaba se estragando. Por mais zelo que eu tenho, ela acaba se estragando, porque eu como Bíblia. E você sabia que eu já li a Bíblia diversas vezes, e toda vez que eu leio eu tenho a sensação que eu nunca li ela, que eu ainda estou aprendendo, que parece que eu estou lendo pela primeira vez, porque o Espírito Santo é o único autor presente. Quando tu lê, ele vai te explicando, e o que ele não quer que tu entenda, ele vai deixar apagado. Da outra vez que tu lê, ele ensina. Irmão, a cultura da morte vem falando. Eu botei aqui, ó, facas. Eu botei aqui diversas coisas, aqui destruindo. A família tradicional. Deus olhou para Adão e viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez o homem dormir, tirou uma costela do homem e fez a Eva. Sabe o que Deus está falando? E Deus ainda fala, não estava falando não, ele fala ainda. Estou tornando uma só carne, crescei e multiplicai. Uma coisa que eu não escuto os pastores pregando, e quando eu era do mundo, eu achava, quando eu era do mundo, que era só uma interpretação de texto. Eu falava, irmão, os pastores falavam, não, irmã, não é isso não. Eu, não, pastor, isso é só uma interpretação de texto. Uma aulinha de português, coisa básica. Mas não, é o Espírito Santo revelando. Adão e Eva, eles estavam no Éden. Mas já havia lá fora os filhos de Adão e Eva. Sabe por quê? Porque quando Caim mata Abel, por que Caim matou Abel, hein? Ah, por causa do pecado. Por causa do bendito pecado. Porque o Deus fala, não faz isso. Aí a pessoa faz. Não faz aquilo, a pessoa faz. Aí vai traindo para dentro da nossa casa toda a maldição sobre a nossa família. Aí Eva, o que a serpente... A serpente fala assim, Deus falou que vocês iam morrer. Não ia morrer não, se Deus criou a gente para ser eterno. Agora ficamos doentes, temos Alzheimer, temos AVC, temos infarto, morremos de velhice. Deus não criou a doença. O pecado vem de Satanás. Nós estamos perdendo a nossa liberdade porque não aceitamos a lei de Deus. A palavra fala que as leis de Deus são agradáveis e boas, são perfeitas. Elas são para gerar vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Deus faz Eva. Caim mata Abel. E quando Caim mata, Caim fica com medo de ser morto. E ao ficar com medo de ser morto, esse Deus, que eu não sei que amor é esse, gente. Eu não sei que amor é esse. Que amor é esse, infinito. Um dia ele vai vir e vai destruir tudo, né? Mas ele fica a vida toda dando uma nova chance, uma nova chance. Ele bota um selo em Caim. E ninguém pode tocar em Caim. Então se entende com isso que só ele é o juiz. Ninguém podia. Ninguém podia, não, matou Abel. Não podia. Só Deus podia tocar em Caim. Homem nenhum na terra tem direito de julgar nada. Sabe? Essa cultura da morte, irmãos, que vem destruindo papai, mamãe, família, já está sendo ensinado na escola.
E eu achava que era desde 1960, mas vendo um vídeo agora, me atualizei, é desde 1950. Isso aqui é o que a doutora ali falou, que eu até esqueci o nome, mas vocês podem ver, tem a doutora Damares, tem uma juíza também, pesquisa lá ideologia de gênero, tem uma juíza também lá falando, tem diversos vídeos, irmãos. Essa cultura da morte, eu conhecia só todo um plano, mas não sabia que tinha um título para isso. Ela abrange suicídio assistido. Quer dizer que se o teu filho, pensa, você que é pai e mãe, teu filho em depressão, qual adolescente que nunca teve uma crise de depressão? Porque meu nariz é grande, porque meu nariz é pequeno, porque eu sou gorda, porque eu sou magra. Qual adolescente que nunca teve? Aí ele decide se matar. Você não vai poder fazer nada. Ele simplesmente, por lei, ele tem direito de se matar e ainda de convidar a família. Suicídio assistido. Eutanásia. Irmãos, eu vejo o caso, eu escuto o caso de testemunho de pessoas que vão desligar o aparelho, daqui a pouco Deus ressuscita. Ah, quero morrer, tô velho demais. Vamos matar nossos velhos. Ah, tá velhinho, não vou cuidar da minha mãe, irmão. Vamos matar minha mãe. Que matar minha mãe o quê, rapaz? Minha mãe tá muito bem, vê televisão, vê vídeo comigo, eu leio a palavra, a gente vê culto aqui, ela assiste o culto comigo, a gente vai tá junto na igreja. Que matar minha mãe o quê? Que mais? Aborto, ninguém tem direito. O mandamento de Deus não tem, irmão, não tem direito a matar um filho. Não quer ter filho, irmão, se planeja, se cuida. Pelo amor de Deus, ninguém tem direito. Você é um corpo, tem outro corpo sendo gerado dentro de você, ninguém tem esse direito. Agora, pedofilia, irmão, pelo amor de Deus, eu com 8 anos, eu sofri pedofilia de um velho, isso acabou comigo. Se eu não tivesse aceitado Jesus como Salvador, eu não estaria falando pra vocês isso agora. Por que eu não estaria falando isso aqui agora pra você? Porque eu ainda estaria ferida. O Espírito Santo, ele cura, irmão. Ele cura. Sabe o que Satanás está querendo fazer como aqui desde o princípio do mundo? Destruir as crianças. Eu vou falar rapidamente aqui, só uma listinha básica, eu botei aqui para não esquecer. Lá em Brasília, olha quem você vai votar, irmão. Olha em quem você vai votar, tá? E não vem com essa história, não, que tem aí um cara aí dizendo que é bom. O cara se batizou nas águas há pouco tempo. Rapaz, pelo amor de Deus, eu vejo a estratégia de Satanás dentro da igreja para destruir a igreja, para destruir as famílias.